Lifecast, o podcast da Life Music. Começa agora, transformando música em vida. Sou Gabriel Coelho, músico, psicólogo e psicanalista. Venho aqui trazer reflexões a respeito da música e como que ela pode nos trazer mais vida. Como a gente pode escutar uma música, analisar uma letra e transformar isso em um bem-estar para a gente e transformar isso em mais vida para o nosso dia a dia. E hoje a música é Pausa, da cantora Vika. Bora, gente! Estamos aí com o segundo episódio do Transformando Música em Vida. É um prazer estar aqui novamente com você, podendo partilhar um pouco mais sobre música e vida. Então vamos lá, hoje falaremos sobre a música Pausa, da cantora Vika. Não sei se todos conhecem, é uma música nova, foi composta durante esse ano em meio à pandemia. Então o que podemos falar dessa música? Você já conhece? Não conhece? Vou começar cantando aqui, fazendo uma análise, depois a gente canta ela inteira, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre ela. Vamos lá? Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Olha esse início de música, gente. Quem que em meio a essa pandemia não se perguntou, será que tem algum remédio para me tirar todo esse tédio que eu estou vivendo? Ou será que existe uma cura para toda essa loucura que estamos passando? E aí completa dizendo, calma, o mundo precisa de pausa. E aí podemos, de alguma forma, trazer que seria a pausa um certo remédio? O que você acha? A pausa pode ser a cura de toda essa loucura? E aí a gente já está, vivendo aí no 6º, 7º, 8º quase mês de pandemia, de isolamento social, e a gente já chega a um momento onde não aguenta mais essa pausa. Eu preciso voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. E eu faço agora uma relação propriamente com os atendimentos de psicologia que realizo, aonde encontro várias pessoas que chegam pedindo pela cura, pedindo por um remédio. Me dá um remédio que eu tome e essa dor diminua de alguma forma. E, não sei se todos sabem, mas psicólogo não receita medicamento, apenas o psiquiatra que receita. O medicamento que a gente indica é a fala, é o falar sobre isso, é você se implicar com a sua questão. E isso é uma das coisas que mais as pessoas estão tendo que passar nesse momento. Se implicar com as suas questões. Lembro que no início da pandemia muito se falava, fique em casa, se puder, fique em casa. Beleza, fico em casa, mas como é que eu dou conta disso? Porque eu ficar em casa é você entrar para dentro de você mesmo. A casa, de alguma forma, simboliza um lugar de aconchego, um lugar de conforto, e quando a gente fica muito nesse espaço, a gente acaba chegando a um ponto onde a gente começa a olhar muito para dentro da gente mesmo. E às vezes a gente pode se assustar com isso que a gente vê dentro da gente, não é? E aí a gente encontra isso e a gente quer um remédio. A gente tem uma dor de cabeça muito forte, a gente não consegue pensar em mais nada. A gente só quer tomar um remédio para que isso alivie de alguma forma. E na clínica, a gente percebe que a gente chega a um ponto onde a gente começa a perceber aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, e começa a reavaliar. E assim, olhando todas essas questões e ouvindo essa música,
Foi algo muito interessante que eu comecei a pensar. Essa música se chama Pausa. E aí eu gosto muito de verificar o significado das palavras, a etimologia, e pausa, o significado da palavra pausa vem do grego, de fato, chamado pausa. Mas nos complementos aí que a gente vai encontrando nos dicionários e tudo mais, a gente encontra fazer cessar, falta de rapidez no movimento, lentidão, morosidade, vagareza. E aqui um que eu achei muito interessante, que fala: breve suspensão da voz para indicar os limites e relações das frases e seus elementos constituintes. Olha só que riqueza disso. Por que eu digo riqueza? Porque é exatamente o que a gente fez e está fazendo durante essa pandemia. A gente está, de alguma forma, tendo uma suspensão das coisas que a gente faz, da nossa voz, das nossas atividades que antes a gente fazia com muito mais frequência, para indicar os limites e relações das frases e seus elementos constituintes. E aí eu acho muito interessante isso, porque a gente pode pensar isso em vários aspectos. Inclusive, para quem é músico, sabe que existe exatamente a palavra pausa, né? Quando a gente lê partitura, tem figuras de pausa. Tem pausa de um tempo, de dois tempos, de um compasso inteiro, tem vários tempos de pausa. E o que seria de uma música sem uma pausa? Não teria como, seria uma fala atrás da outra. É necessário que todos os instrumentos, basicamente, que o próprio cantar tenha pausas, porque através da pausa eu entendo o que aquela música está dizendo, eu entendo qual que é o ritmo dessa música. Precisa-se ter pausa para que se tenha um ritmo, precisa-se ter um andamento de alguma forma. E aí como a nossa função aqui, o nosso objetivo é transformar isso em vida. Na vida, ela está provando, a pandemia está provando isso para a gente, de como a pausa é importante para que a gente possa dar sequência, para que haja vida propriamente. E aí muita gente falando que todo esse período está fazendo pensar demais, está virando uma loucura, como diz na música, né? Exatamente, porque a gente acaba se voltando muito mais para a gente, acaba refletindo muito mais sobre a gente, e muitas vezes não dá conta daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está vivendo. Então, esse ponto, propriamente do título da música, já pode nos dizer muita coisa. Olha a riqueza que a pausa, de alguma forma, nos proporciona. Por mais que agora talvez a gente não entenda, chega-se um momento onde a gente vai olhar, avaliar e vai verificar que no contexto geral, de alguma forma, faz algum sentido. Isso olhando propriamente para uma música, de como ela precisa da pausa, e de olhando propriamente o limite em si, que trabalha com os seus próprios limites de um lado a outro. Vamos continuar na música? E o próximo trecho da música vai dizer: será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. Essa parte da música eu acho interessante porque o que me faz pensar essa parte é quando as pessoas no início têm aquele processo de negação, né? É um mecanismo de defesa do nosso ego, inclusive, que é a gente procurar um culpado, a gente procurar, a gente negar que isso está acontecendo e a gente tentar dar conta disso. Isso está acontecendo exatamente porque foi os chineses, né, que fabricaram isso e mandaram para todo mundo. Não, a culpa é do presidente, não, a culpa a gente faz um movimento de crer, né, que alguém é culpado por tudo isso. E a música diz: será que estava escrito em algum livro antigo? Verdade.
estava escrito lá que no ano tal iria acontecer tal coisa. Ah, não, lá em janeiro eu lembro que uma pessoa me disse exatamente que esse ano seria um ano de muitas superações, exatamente. A gente faz esse movimento de jogar para esse lado, justamente para não se ater com o porquê que eu estou passando por isso, como que eu passo por isso, né? É um processo, é um mecanismo de defesa, como eu disse antes. E aí vai continuar dizendo, se foi premeditado ou coisa do acaso. Aí quando entra no acaso, poxa, será que aconteceu por acontecer? E aí continua dizendo, calma, o mundo precisa de pausa. A música afirma, o mundo precisa de pausa. Já vamos refletir sobre isso. Será que o mundo precisa mesmo? Vamos pensar sobre isso. Dando sequência. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma. E esse refrão vem para nos acalentar, né? No fim, tudo volta ao seu lugar. Talvez seja hora para pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? São frases que a gente coloca no sentido de tudo vai voltar ao seu lugar, calma, fica tranquilo. E eu lembro que eu trabalhei essa música com alguns grupos em que eu faço rodas de conversa, em que a gente trabalha coisas da vida, questões de grupos, né, psicoterapia de grupo, e no início da pandemia isso funcionava como um acalento, né, é verdade, vamos pensar assim, mas eu fiz isso com essa música mesmo, há poucas semanas atrás, e já foi visto de uma maneira diferente, como se, poxa, já tô de saco cheio já de ter que esperar, de ter que ficar calmo. E aí entra num período onde nossa paciência já começa a entrar num nível de eu não saber lidar mais com essa questão, né? Mas vale a gente esclarecer, poxa, o que que a gente tem que esperar? E aí ali diz, talvez seja a hora para pensar. E você está preparado para pensar? Eu trago essa provocação para ti. Você está preparado para pensar? Você está preparado para entender que nem tudo você pode controlar realmente? Essa pandemia vem nos provar que nem tudo a gente consegue controlar. E o refrão termina dizendo: o que será que o mundo tem a falar? Essa é uma pergunta que eu faço para você e para você pensar. O que será que o mundo tem a te falar durante essa pausa? Como eu disse antes, a pausa ela incomoda um pouco, porque para, porque cessa. E muitas vezes a gente não está preparado para parar, para cessar. A gente diz, agora vamos entrar na segunda parte da música, olha só. Quem é que nunca disse precisar de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado, calma. A vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada, calma. A vida precisa de pausa. Essa é uma parte que muitas pessoas caem, né? A gente entra na correria do dia a dia e a gente faz isso, faz aquilo, dá conta dessa questão, dá conta daquela questão, e a gente chega à noite e fala, nossa, que cansaço, hoje eu trabalhei demais, né? Final de semana, nossa, essa semana foi corrida, essa semana não foi fácil. E a gente sente aquele prazer de dizer que fiz muita coisa, produzi muito, né? Enquanto que, quando a gente tem um período, vamos supor que, sei lá, no meio da semana você não tenha nada para fazer, e a gente fica agoniado. Poxa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que produzir? Nossa, tá faltando alguma coisa, tô deixando alguma coisa para trás. O que eu tenho que fazer?
E é a questão da produtividade, de alguma forma, né? A gente reclama que não tem tempo, que o dia é corrido demais. E tá, mas quando tem esse tempo, quando tem essa pausa, exatamente para parar e pensar, será que a gente para mesmo e pensa? Será que a gente dá esse tempo de alguma forma? Uma pergunta que eu faço até para mim refletir. E agora trago com toda essa questão, uma implicação e uma pergunta para vocês, que é algo que a gente realiza muito e que vocês vão lembrar agora, no dia 31 de dezembro. O dilema do dia 31 de dezembro. O que se faz muito no dia 31 de dezembro? Sei que cada um vai trazer a sua perspectiva, sei que cada um vai trazer aquilo que pensa, que sente com relação a esse dia, mas de uma maneira geral, o que a gente faz no dia 31 de dezembro? Geralmente, a gente está lá pensando, poxa, esse ano foi pancada, né? Poxa, esse ano foi difícil. Poxa, esse ano foi legal. Poxa, esse ano eu aprendi tanta coisa, né? Nossa, como esse ano foi bom. Poxa, esse ano passou rápido, né? Poxa, a gente fala tanto do que a gente fez, a gente reflete. É um dos dias que mais a gente pensa sobre aquilo que fez durante o ano. E também é um dos dias que a gente mais faz promessas, é um dos dias que mais a gente faz, planeja o que a gente vai fazer no ano seguinte. Então, podemos de alguma forma dizer que uma pausa, que uma parada faz com que a gente reflita sobre aquilo que fizemos e aquilo que vamos fazer. Vamos pensar junto aqui. Quando você fechou o ensino fundamental, por mais que não tenha tido uma formatura gigante, né, um evento gigante, teve, né, um período que você olhou, poxa, concluí o ensino fundamental. Poxa, que legal. Agora eu vou para o ensino médio. Faz você pensar para onde você vai. Ah, concluí, por exemplo, o aprendizado de violão. Poxa, fechei o primeiro módulo do curso de violão. Poxa, como é que foi bom? Poxa, eu aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso. Ah, mas eu quero aprender aquilo que está lá na frente, eu quero tocar que nem aquele cara. Então toda parada, toda pausa faz a gente pensar sobre aquilo que a gente já viveu e sobre aquilo que a gente vai viver. Geralmente, não sei se você já passou por uma doença às vezes muito grave, teve que ficar internado, passou por alguma complicação, quando você passa por isso, você pensa tudo que você viveu na tua vida, porque você está correndo um risco de vida, então você olha, nossa, o que eu fiz? Nossa, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e se eu voltar, se eu melhorar dessa doença, quando eu voltar eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. A gente repensa muitas coisas. E digo que esse período de pandemia tem feito a gente pensar exatamente isso. O que a gente fez até hoje, o que a gente pretende fazer daqui para frente. Muito se fala o pós-pandemia. Nossa, depois da pandemia eu quero fazer isso. Depois da pandemia eu vou começar a fazer aquilo, né? Então a gente tem tido, né? Geralmente a gente tem o dia 31 de dezembro, como eu falei, mas esse ano é como se a gente estivesse tendo alguns meses de dia 31 de dezembro, não é? Em vez de a gente ter só um dia para pensar, um dia para fazer retrospectiva na televisão, a gente vê muito, né? Na última semana do ano, retrospectiva 2020. Fiz isso, aconteceu isso. Nesse período, nesse ano, a gente está tendo meses de retrospectiva, meses de pensar. E aí é onde a gente chega num período onde a gente já não aguenta mais pensar no que passou, o que eu vou fazer depois, de que forma que eu devo fazer. E é onde a música, eu acho que essa música vem nesse intuito, né, de fazer essa reflexão. Calma, talvez você precise de pausa, talvez sua família precisa de pausa, talvez o seu grupo de amigos precisa de pausa. Justamente para isso, não é uma pausa que simbolize um castigo, no sentido de fique aí nesse canto, não faça nada até que você possa sair do castigo. Não. A pausa, como eu expliquei lá no início, ela pode nos trazer alguns benefícios
para se ter música, precisa de pausa. Para se ter vida, precisa-se de pausa. Se a gente só viver na correria, se a gente só viver andando, a gente pode cair. Porque a gente pode estar andando na direção errada. Porque a gente pode estar dando passos para onde não é para a gente andar. A gente pode estar fazendo, achando que está certo, mas está certo para o outro que está do meu lado, que está falando que eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Mas para mim, eu não estou tão feliz. Então, esse período de pandemia nos traz essa reflexão. O que essa pausa quer nos dizer? O que essa parada pode me falar? E aí onde eu quero trazer para você algumas perguntas, onde deixarei no ar, para que se você quiser anotá-las, e aos poucos, conforme for, você vai respondendo para você mesmo. E se algum dia você quiser me responder, se algum dia você quiser falar comigo sobre isso, me procure nas redes sociais, procure Espaço Life Music, para a gente poder conversar, mande uma mensagem, poder falar sobre isso. Estamos aqui para isso. Vou te fazer algumas perguntas, olha só. Já que teve que ter a pausa, o que você tem feito por você nessa pausa? Você tem ouvido as pessoas à sua volta? E agora, olha só. Você pararia se não fosse obrigado a parar? Vamos supor que não tivesse essa obrigação de parar, de dar a pausa. Como é que você estaria? Estaria na correria, estaria fazendo várias coisas, estaria naquela rotina. Como seria para você? E o que você teve que deixar passar foi compensado com o que você ganhou com a pausa? Olha só, essa pergunta aí é bem interessante, hein? O que você teve que deixar passar foi compensado com o que você ganhou com esse período de pausa? Pense sobre isso. E para finalizar, que esse período de pandemia, esse período que alguns lugares teve que parar 100% mesmo, o que isso te fez descobrir? Ou você só passou por esse momento? Você pode ressignificar, você pode pensar sobre isso, você pode analisar isso que você passou. É um período muito rico onde você pode se encontrar, já que não podemos sair de casa, que possamos olhar para dentro de nós mesmos, que possamos trabalhar com aquilo que a gente tem dentro da gente, para a gente ser humanos melhores, para que a gente possa procurar o melhor de nós, mas procurar o melhor de nós para nós mesmos, não para aquelas pessoas que demandam a gente, que pedem para a gente fazer assim, 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 mas fazer pela gente mesmo. Essas perguntas que eu trago aqui para vocês, que eu trouxe agora no final, eu peguei elas num recurso chamado Amor Remi, da psicóloga Paula Campos. Ela também faz um trabalho magnífico com a música, com a psicologia. Ela tem esse recurso chamado Amor Remi, que é muito legal e que faz essa relação. Vou estar trazendo mais algumas músicas que ela também traz como recurso. E queria deixar para vocês, né, essa provocação mesmo dessas perguntas. Acho que é uma música que nos provoca mesmo a pensar, a analisar tudo isso que a gente passou e que a gente está vivendo. Espero que possa, né, que eu possa ter implicado vocês a pensarem um pouco sobre isso. Às vezes é meio chato ter que pensar sobre essas questões, mas creio que é necessário. Tá ok? Que possamos finalizar cantando esse refrão para nos acalmar um pouquinho e aceitar um pouquinho essa pausa. No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar, nem tudo se pode transformar, o que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar, nem tudo se pode transformar, o que será que o mundo tem a falar? Calma, 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 a vida precisa de pausa.
Valeu, gente! É um prazer estar com vocês aí em mais um programa. Espero que a gente possa ter contribuído para o seu dia, contribuído para esse período de pandemia, esse período de pausa. Nos encontramos aí na próxima semana, podendo falar sobre outra música, outro tema, tá ok? Se tiver alguma dúvida, quiser conversar, falar sobre isso, nos procure no Instagram, @espaço_life in music, ou no meu pessoal, @Gabriel Coelho Psi. Tá ok? Tudo de bom para vocês, fiquem bem e curtam a pausa da vida. Valeu! Lifecast, o podcast da Life in Music. Você ouviu Transformando Música em Vida, com Gabriel Coelho.